sempre. Fique atento às informações desta carta e conheça o seu verdadeiro herói, que deseja conquistar grandes vitórias para você. Logo no primeiro verso, eu deixo bem claro: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Apocalipse 1:1. Além do primeiro verso, Jesus Cristo é identificado 38 vezes no livro de Apocalipse, com títulos diferentes. Nos primeiros 3 capítulos é mencionado 137 vezes, e em todo o livro existem cerca de 250 referências a ele. A figura de Cristo surge em todas as visões do livro. O Apocalipse descreve a grandiosidade de Jesus. Isso pode ser notado na maneira como ele se apresenta. Agora, quero lhe apresentar algumas características de nosso grande herói, Jesus Cristo. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:13-18. No texto acima você percebeu que João apresenta Cristo nos mesmos termos em que eu sou descrito no Antigo Testamento. Prerrogativas minhas são atribuídas a Jesus Cristo. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, Daniel 7:9, e sua voz era como o som de muitas águas, Ezequiel 43, versículo 2. Ele é descrito como o primeiro e o último, Isaías 46, versículo 6, e 48, versículo 12, e o Deus vivo, Jeremias 3:10, Salmos 42, versículo 2, e Oséias 1:10. Filho amado, se a revelação de Jesus Cristo foi tão impactante para João, de tal forma que ele ficou angustiado, certamente será também para você. Aproveite bem este texto. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Apocalipse 5, de 1-4. A angústia de João era pelo fato de ter visto o livro selado com 7 selos que simbolizam todo o destino da humanidade nas minhas mãos. O profeta chorou por saber que ninguém podia abrir, nem mesmo olhar para aquele livro, até que viu o Cordeiro. Apocalipse 5, versículos 5 e 6. Quando João viu o Cordeiro, lembrou-se como uma viagem ao passado do batismo de Jesus e o que foi dito sobre ele naquele momento. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Ao longo de todo o período do Antigo Testamento, cordeiros foram sacrificados, simbolizando o único e verdadeiro sacrifício que seria feito por Jesus, o Cordeiro de Deus. Sendo assim, o único ser do universo considerado digno de abrir o misterioso livro selado era Jesus. O Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro,
tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procederam de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, versículos 7 a 10. Você entendeu, meu filho? A morte e ressurreição de Jesus garantem que ele é capaz de ter nas mãos a soberania do mundo. Segundo Apocalipse 5, somente Jesus é apto para julgar quem será salvo e quem vai se perder. É necessário o pecador entregar a vida a ele. Só Jesus pode limpar o pecador do pecado. Na verdade, abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Atos 4, versículo 12. É por isso que em Apocalipse 5, João chorava sem consolo e sem nenhuma esperança até que apareceu Jesus. E também é explicado por que os 24 anciãos exclamaram com regozijo quando Jesus interveio em favor daqueles pelos quais morreu. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, não teria vencido a morte. Logo não seria digno de interceder pelo ser humano caído no pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Neste texto é descrita a morte eterna, a segunda morte, pois é contrastada com a vida eterna. O pecado paga seus escravos com a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, versículo 4. Assim o dom gratuito é a vida eterna que foi perdida por Adão e Eva como consequência de sua transgressão. Quando o pecador entrega completamente seu coração ao Senhor Jesus Cristo, obtém a vida eterna. João 3,16. Eu gostaria de dizer para você, meu filho querido, que a vida de Jesus tem uma grande diferença da vida dos demais seres humanos. Sabe por quê? Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Cristo se compadece dos seres humanos porque sofreu em sua natureza humana, porém sem pecar. Ele sabe quais são as fraquezas da humanidade porque sofreu o que os pecadores sofrem. Por isso, sua vitória permite que você seja mais que vencedor. Romanos 8, 37. Eu, como seu Pai e seu Deus, te dou a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Tanto sobre o seu pecado, como sobre seu salário, a morte. O que Jesus Cristo fez pelo ser humano é algo indescritível. Ele morreu pelos vossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3. Cristo recebeu sobre si a condenação do pecador, tornando-se o único e perfeito Salvador dos seres humanos. Sabendo disso, meu filho amado, tenho um sábio conselho para te dar hoje. Livre-se desta maldição. Você sabe que és um pecador. Infelizmente, você nasceu com os genes do pecado, e se não livrar-se desta maldição, morrerás eternamente. Nunca planejei isso para os meus filhos. O meu desejo é que você viva eternamente. Por isso elaboramos o plano da salvação. Se confessarem os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 9. Quando você confessar os seus pecados, eu estou disposto a te perdoar com base no sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. João 1, 29. O bondoso amor de Deus, Criador, aceita o pecador arrependido, perdoa seu pecado confessado e lhe permite que fique diante do Senhor com a vida perfeita de Cristo. Não é maravilhoso? Você não gostaria de se livrar desta terrível maldição? Um dos títulos mais lindos que Jesus possui é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículo 16. Ele conquistou este nome com sua própria vitória na cruz. Com isso também,
reconquistou o território usurpado pelo inimigo, obtendo vitória completa sobre todo o mal. Na verdade, Cristo é soberano no céu e na terra. Ele pode perdoar seus pecados. Ele pode te libertar da culpa da morte eterna. Na verdade, seu maior prazer é resgatar os pecadores da maldição deste mundo. Filho, desde a ressurreição de Jesus, sabe o que ele está fazendo? Ele está intercedendo por todos aqueles que o aceitam como Salvador. Por isso, também pode salvar totalmente o que por eles se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. No Apocalipse, o conflito entre Satanás e Jesus é descrito com intensidade. Essa batalha começou no céu e dirigiu-se para a terra, onde envolveu a humanidade. Aqui o diabo conseguiu disseminar a desobediência, provocando o pecado em todos. Romanos 5:12. Jesus veio a este mundo reverter as obras de Satanás, derrotando-o e garantindo vitória a todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Amado filho, você compreendeu hoje que Jesus é o personagem principal no livro de Apocalipse? Gostaria de se comprometer a conhecê-lo melhor? Você permite agora que ele seja também o centro da sua vida? Então, meu filho, me escreva sua cartinha de hoje. Me diga o que está em seu coração. Quero lhe ajudar profundamente. Escreva para mim a sua cartinha de hoje.